Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Chovendo aqui o dia, mas estamos aproveitando mais uma vez. Não dá para ficar esperando o tempo tá bom, tá ruim, tá chovendo, ou se o tempo tá firme ou não para fazer as atividades. O importante é se preparar, ver a previsão do tempo, treinar, ir com os equipamentos adequados e aproveitar o ambiente natural das diferentes formas. Mas uma coisa importante aqui é só uma demonstração. Nesses ambientes naturais, se houver alguma situação de dificuldade, de perigo, por exemplo aqui, sempre nesses locais, por exemplo, existem buracos, valas, por exemplo, é fácil cair, se machucar. Aqui ainda que é raso, mas tem por aí fendas grandes, por exemplo, isso é fácil cair, especialmente em um ambiente mais com luminosidade reduzida. Mas o que tem que se levar em consideração é que o ser humano, fazendo uma comparação, é como se fosse uma bateria que precisa constantemente estar sendo recarregada. E para fazer essa recarga dessa bateria, precisa de água, alimento, descanso, para tudo. Portanto, se houver uma situação de realmente dificuldade, que precise tomar medidas de preservação da própria vida, de sobrevivência, duas dicas importantes. Uma, por exemplo, na parte de rastreamento de animais. Não é uma tarefa fácil ficar rastreando animais para eventualmente fazer o abate em caso de sobrevivência, por exemplo. Isso pode ser uma tarefa bastante desgastante, especialmente se não tiver meios adequados de fazer esse abate em caso de necessidade de sobrevivência, porque vai ter que se aproximar muito. Se tiver uma distância maior, com equipamentos adequados, isso facilita muito. Então o rastreamento de animais para chegar, se aproximar do animal e conseguir fazer um abate de sobrevivência, isso demanda muita energia, talvez não seja apropriado. Da mesma forma, ficar fazendo abrigos muito elaborados, isso consome uma quantidade brutal de energia, especialmente se tiver que cortar a madeira local, a vegetação, para ficar fazendo amarrações. Portanto, sempre possível aproveitar os ambientes, os meios de fortuna para fazer esses abrigos. É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Não é o caso, isso aqui é só uma demonstração, mas se fosse o caso, por exemplo, de uma necessidade de fazer um abrigo, isso aqui era um ponto bom, já praticamente bastante preparado, com um vão aqui bom. É uma área já limpão aqui. Isso aqui daria para utilizar de alguma forma se estivesse ventando, por exemplo. Mas com uma lona aqui que nós temos aqui na mochila, não vamos colocar agora. Mas só de colocar uma lona aqui em cima dessa vegetação, já estaria pronto o abrigo, sem gastar energia nenhuma. Não precisaria ficar fazendo nada de bush crab, nada. Chegaria aqui, estamos com a lona aqui, não vamos colocar, que isso aqui é só uma demonstração. Essa parte de energia estaria sanada esse gasto absurdo de energia. Era só chegar aqui, colocar por cima da vegetação essa lona, e daí que vem a importância de levar, por exemplo, uma lona simples, lona de construção civil mesmo. Isso aí com R$10 se compra uma lona grande com isso. Pronto, já estaria montado, pelo menos a parte da cobertura de chuva estaria pronto. Teria que isolar o solo aqui para não perder calor, mas já estaria isolado. E se, outro detalhe, se fosse necessário obter alimentação, tentando pegar animais aqui para fazer abate em caso de sobrevivência, ao invés de ir rastreando como se fosse um predador, um lobo, por exemplo, um leão, ou por exemplo uma onça, que daí tem essas habilidades, mas vendo esses animais, esses grandes predadores, isso tem estimativas, esses documentários que mostram que cerca de 70% das vezes eles perdem a presa, ou acabam inclusive se machucando nessas tentativas de abate. Então, portanto, a nossa sugestão aqui é essa: se tiver uma situação de sobrevivência e não tiver com meios adequados de fazer esses abates em caso de urgência, ao invés de sair como um predador, uma onça, um lobo, um leão, por exemplo, na perseguição de um animal, fazer um abrigo como esse aqui, já aproveitar que está pronto, trazer uma lona, claro, isso é importante. Se não tiver, daí realmente vai ter que improvisar. E, ao invés de sair rastreando, fazendo como esses predadores, e daí sim, que é o que incentiva, às vezes se divulga esses vídeos em YouTube, essas grandes perseguições, rastreamentos, mas ao contrário, fazer uma atitude mais modesta e simples, como a aranha, por exemplo. A aranha constrói teias de aranha e fica esperando. Uma esperadora, uma caçadora esperadora. Então a nossa sugestão é, ao invés de esse glamour legal de ficar perseguindo animais, mas se não tiver condições com alimentação, não tiver realmente perseguindo animais em condições favoráveis e sem meios de abate adequados, ao invés de ficar gastando essa energia brutal atrás desses animais, parar, por exemplo, um ponto de estacionamento como esse, se tivesse uma lona aqui, só jogar por cima, facilitaria muito, por isso que é sempre bom levar isso, uma manta luminizada, alguma coisa, e daí fazer como a aranha, uma caçadora inteligente, esperadora, tentar fazer tipos diferentes de armadilhamento. Claro, não estamos falando que isso é fácil, claro que não, mas colocando iscas, cevas, por exemplo, se tivesse algum meio de abate para fazer isso, algum tipo de armadilhamento,
ou mesmo se tivesse algum tipo de meio de abate, para atrair esses animais e não ir atrás deles gastando energia, uma quantidade brutal de energia. Essa é, portanto, mais uma dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, que seguros, longa vida à República.